Dubai, um lugar que a gente está acostumado a ver assim, ficou assim. Oh my God! O início do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã trouxe imagens que até pouco tempo atrás seriam inimagináveis em cidades que são símbolos de luxo e segurança. Mas por que essas cidades se tornaram alvo do Irã e o que vai acontecer com elas daqui para frente? Sou Vitor Tavares e neste vídeo explico como lugares como Dubai, Doha e Abu Dhabi foram arrastados para dentro do conflito. Bom, depois dos ataques dos Estados Unidos e Israel que mataram o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei e outras autoridades do país, os iranianos revidaram. Mas os mísseis tiveram como destino não apenas o território israelense, mas também Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, além de outros países do Oriente Médio como Iraque e Jordânia. Segundo o Irã, os ataques miram as diversas bases militares americanas do Oriente Médio. E esses são países que têm presença militar dos Estados Unidos. A Guarda Revolucionária chamou essas bases de criminosas e disse que a operação na região vai continuar sem descanso. Ali Larijani, chefe da Segurança Nacional do Irã, defendeu o direito do país de revidar e disse não estar mirando os países vizinhos, mas o que seria solo americano usado para atacar os iranianos. De fato, os Estados Unidos usam essas estruturas em outros países para seus interesses militares há muito tempo. Aí você pode estar se perguntando, mas por que esses países concordaram com isso? Eu conversei com o professor Daniel Rio Tinto, especialista em segurança internacional, para ter uma resposta. Muitas vezes o que acontece é o país que quer pôr a base tem um interesse estratégico, então, por exemplo, aqui no caso concreto, mas não, os Estados Unidos quer ter uma base no Catar porque é uma base avançada de onde ela pode fazer ataques para o Irã, que é uma preocupação estratégica dos Estados Unidos. Mas os países que permitem a instalação das bases nos seus territórios também esperam ganhar algo com isso. Ainda que o que eles esperam ganhar muitas vezes não tenha relação direta com as bases. Talvez você esteja se tornando mais inseguro, mas isso talvez seja um trade-off que você esteja disposto a pagar, seja um custo que você esteja disposto a absorver para poder ganhar alguma outra coisa de ter uma relação especial ou benéfica com Washington. Outro exemplo dessa relação é a Arábia Saudita, que permite presença militar americana e, em troca, os Estados Unidos apoiam o governo saudita e ajudam, inclusive, a legitimá-lo no cenário internacional. Em novembro de 2025, por exemplo, Trump recebeu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita na Casa Branca. Well, thank you very much, everybody. We have a extremely respected man in the Oval Office today and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine. Foi a primeira visita do príncipe aos Estados Unidos depois que a inteligência americana concluiu que ele aprovou o assassinato de um jornalista dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia em 2018. Depois de ser questionado por uma jornalista, Trump defendeu o convidado. Things happen, but he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. It's okay, just you ask Mr. About the journalists. It's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc., in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. Na Arábia Saudita, os drones do Irã já atingiram uma refinaria e a embaixada dos Estados Unidos em Riad. Mas como a gente já viu, os drones e mísseis do Irã alcançaram muito além de instalações militares e americanas. O que leva ao segundo ponto do vídeo. Qual foi o cálculo do Irã de atingir os países vizinhos, inclusive aqueles com quem o Irã mantém uma boa relação? Especialistas avaliam que ainda não dá para saber se o Irã quis mesmo atingir hotéis e áreas turísticas ou se isso foi resultado colateral da tentativa de atingir bases americanas. Acho que existe uma dimensão disso que potencialmente pode ser erro, e tem uma dimensão disso, dano colateral, e tem uma dimensão disso que também é o Irã querer mostrar para esses países que estão ao seu alcance de que cooperar com os Estados Unidos não é uma coisa que vem sem custo. Mesmo que você assuma uma posição de neutralidade, mas você está permitindo que os Estados Unidos façam esse tipo de coisa a partir dos seus países, você está tomando uma posição. Eu acho que é isso que o Irã quer sinalizar para esses países de alguma forma. Nos últimos meses, os Estados Unidos enviaram sistemas de defesa aérea para a região, mas eles são caros e com pouca disponibilidade.
Como ficou evidente nos ataques, eles não foram suficientes para proteger todas as bases militares. Além disso, drones como os usados pelo Irã conseguem atravessar as defesas aéreas com mais facilidade. Eles tendem a causar danos limitados, mas ainda assim espalham caos. Os analistas também avaliam que ao exportar o conflito para além de suas fronteiras e do território de Israel, o Irã mostra ao mundo os riscos globais de se mexer com o país. Alguns dos países atingidos pelo Irã estão entre os maiores destinos turísticos e centros de conexão de voos do mundo, e os ataques acabaram gerando prejuízos em várias partes do planeta. O principal símbolo dessa onda de ataques foram os Emirados Árabes Unidos, que são um dos maiores parceiros comerciais do Irã e onde até então os moradores em geral se sentiam seguros. First night was kind of really scary because it was very unusual. I've lived here for 22 years and we never thought this would happen. We never experienced something like this. A gente conversou com a brasileira Yasmin Castro, que estava viajando a trabalho quando o ataque começou. Ela precisou se proteger no subsolo do hotel onde está hospedada em Dubai. Foi bem assustador, assim, porque o alarme que toca no celular, né, essa sirene, eu acho que ela assusta mais ainda, porque parece que vai cair uma bomba na sua cabeça a qualquer momento, sabe? Só de saber que eu tô no fogo cruzado aqui me dá uma agonia, então eu falei, olha, por um bom tempo eu acho que eu não vou voltar pra cá. Segundo o governo do país, centenas de mísseis e drones iranianos tiveram como alvo os Emirados. E dezenas de drones caíram em território do país, resultando em 3 mortes até o momento em que eu gravo este vídeo. Uma dessas mortes aconteceu no aeroporto de Abu Dhabi, que foi atingido por destroços de um drone interceptado que ia em direção ao terminal, segundo a administração do aeroporto. Já o aeroporto de Dubai, o segundo mais movimentado do mundo em tráfego de passageiros, foi danificado no que o governo chamou de incidente que deixou 4 funcionários feridos. Uma grande explosão também foi registrada em um hotel 5 estrelas na ilha artificial de Palm Jumeirah. E destroços de um drone provocaram um pequeno incêndio na fachada do icônico hotel em forma de vela Burj Al Arab. O espaço aéreo da região foi fechado e centenas de voos foram cancelados, deixando milhares de turistas sem perspectiva de voltar a seus países, inclusive o Brasil. A BBC falou com alguns deles. Nosso voo estava marcado para as 9h05, para sair às 9h05 de Dubai. Com menos de 24 horas começou a acontecer esses ataques. Nós fomos pegos totalmente de surpresa, porque a gente estava sem informação nenhuma, a gente não tinha ideia de que isso estava para acontecer ou poderia acontecer. Os Estados Unidos têm uma presença militar bem estabelecida nos Emirados Árabes, especialmente na base aérea Al-Dhafra, ao sul de Abu Dhabi, que abriga aeronaves da Força Aérea Americana e sistemas de defesa antimísseis. Além disso, o porto de Jebel Ali, em Dubai, um dos mais movimentados da região, recebe navios da Marinha dos Estados Unidos. Por anos, os líderes iranianos tentaram, sem sucesso, persuadir esses estados árabes do Golfo a expulsar a Marinha dos Estados Unidos da região e se voltar para o Irã para proteção. Na vizinhança, também foram registrados ataques à base da Marinha Americana no Bahrein, onde drones e destroços de um míssil interceptado também atingiram prédios. Também houve explosões em Doha, capital do Catar, onde mísseis direcionados à base aérea de Al-Udeid, a maior base militar americana na região, foram interceptados. Todo esse cenário de guerra em cidades que eram em geral vistas como seguras leva ao último ponto do vídeo. Quais seriam as consequências desses ataques? Os países do Golfo, especialmente os Emirados Árabes, atraíram milhões de turistas e moradores nas últimas décadas com a ideia de uma ilha de desenvolvimento, luxo e estabilidade. Especialistas dizem que, de certa forma, essa ideia de ser uma ilha estável em um Oriente Médio instável ficou balançada. Mas para alguns deles, há uma tendência de que o dano seja a curto prazo. Mas claro que tudo depende de quanto tempo vai durar o conflito. A gente está falando de um lugar que é turístico, que tem uma infraestrutura turística incrível, etc, etc, que eu acho que não vai perder isso no longo prazo. A não ser que, de fato, assim, exista uma completa reconfiguração política da região que faz com que constantemente tenha uma ameaça de conflito concreto esteja acontecendo ali. O professor diz que a situação pode ficar parecida com a do Egito. É um país extremamente turístico. Quando há momentos de conflito mais intenso, as viagens não são recomendadas ou as pessoas ficam talvez mais resistentes a viajar. Eu acho que aqui é a mesma coisa. De fato, alguns dias depois dos primeiros ataques, parte dos moradores de Dubai já tentava retomar a rotina normalmente. I think keeping the morale of our business and our team up is quite challenging, as it is also with the family and the children, motivating everybody and keeping everybody calm.
But I'm feeling positive. And to be honest, this morning when I woke up and, went out for a run, took the dogs for a walk, I felt like it was a normal day for me. Mas segundo Frank Gardner, correspondente de segurança da BBC, uma linha vermelha foi cruzada pelo Irã. E isso pode resultar numa reconfiguração geopolítica da região. Para Gardner, é difícil imaginar como as famílias que governam esses países do Golfo poderão retomar relações minimamente normais com a atual liderança iraniana, caso ela sobreviva a esta guerra. Ainda há o risco de os países atacados resolverem de fato entrar na guerra caso o Irã não recue. Além disso, países como Catar, Omã e Emirados Árabes têm atuado nos últimos anos como mediadores de conflitos globais, quase como um território neutro. Esse papel também pode ficar abalado. É muito mais difícil você tratar as relações como se nada tivesse acontecido, uma vez que o outro país jogou um míssil contra você. Então eu acho que provavelmente a gente não vai ver mais esses países se apresentando como mediadores, a gente não vai ver mais uma relação muito boa entre esses países. Bom, pessoal, obrigado por assistir ao vídeo até aqui. A gente vai seguir acompanhando todos os capítulos dessa crise no Oriente Médio. Até a próxima.